Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje faremos a leitura integral do Decreto 9.845. Decreto número 9.845, de 25 de junho de 2019. Regulamenta a Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição. Artigo 2º. Para fins do disposto neste decreto, são adotadas as definições e classificações constantes do anexo 1 ao decreto número 10.030, de 30 de setembro de 2019. Parágrafo 1º. O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos 1, 2 e 4 do caput do parágrafo único do artigo 3º do anexo 1 do Decreto número 10.030 de 2019, no prazo de 60 dias, contado da data de publicação deste decreto. Parágrafo 2º. Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e das instituições a que se referem o parágrafo 2º do artigo 4º, os incisos 1 a 7 e 10 do caput, artigo 6º, da Lei 10.826, de 2003, observada a legislação no prazo de 60 dias, contado da data de publicação do Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Capítulo 2. Da aquisição e do registro de arma de fogo administrada pelo Sistema Nacional de Armas. Artigo 3º. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo administrada pelo Sistema Nacional de Armas, SINARME, o interessado deverá, inciso 1, apresentar declaração de efetiva necessidade. Inciso 2, ter, no mínimo, 25 anos de idade. Inciso 3, apresentar original e cópia de documento de identificação pessoal. Inciso 4. Comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Inciso 5. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa. Inciso 6. Comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Inciso 7. Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. E, inciso 8. Apresentar declaração de que possui lugar seguro para armazenamento das armas de fogo das quais seja proprietário, de modo a adotar as medidas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 10.826, de 2003. Parágrafo 1º. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 2º. O indeferimento do pedido para aquisição a que se refere o caput será comunicado ao interessado em documento próprio e apenas poderá ter como fundamento, inciso 1, a comprovação documental de que, alínea A,
Não são verdadeiros os fatos e as circunstâncias afirmados pelo interessado na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1 do caput. A linha B. O interessado instruiu o pedido com declarações ou documentos falsos. Ou, a linha C. O interessado mantém vínculo com grupos criminosos ou age como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos a que se referem os incisos 1 a 8 do caput. Inciso 2. O interessado não ter a idade mínima exigida no inciso 2 do caput. Ou, inciso 3. A não apresentação de um ou mais documentos a que se referem os incisos 3 ao inciso 8 do caput. Parágrafo 3º. Serão exigidas as certidões de antecedentes a que se refere o inciso 4 do caput apenas do local de domicílio do requerente, que apresentará declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais contra si em trâmite nos demais entes federativos. Parágrafo 4º. O comprovante de capacidade técnica de que trata o inciso 6 do caput deverá ser expedido por instrutor de armamento e de tiro credenciado pela Polícia Federal no SINARME e deverá atestar, necessariamente, inciso 1, conhecimento da conceituação e das normas de segurança relativas à arma de fogo. Inciso 2, conhecimento básico dos componentes e das partes da arma de fogo para a qual foi requerida a autorização de aquisição. E, inciso 3, habilidade no uso da arma de fogo demonstrada pelo interessado em estande de tiro credenciado pelo Comando do Exército ou pela Polícia Federal. Parágrafo 5º. Cumpridos os requisitos a que se refere o caput, será expedida pelo SINARME, no prazo de até 30 dias, contado da data do protocolo da solicitação, a autorização para a aquisição da arma de fogo em nome do interessado. Parágrafo 6º. É pessoal e intransferível a autorização para a aquisição de arma de fogo de que trata o parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Fica dispensado da comprovação de cumprimento dos requisitos a que se referem os incisos 6 e 7 do caput o interessado em adquirir arma de fogo que, inciso 1, comprove estar autorizado a portar arma de fogo da mesma espécie daquela a ser adquirida, desde que o porte da arma de fogo esteja válido. E, inciso 2, tenha se submetido às avaliações técnicas e psicológicas no prazo estabelecido para obtenção ou manutenção do porte de arma de fogo. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido, de porte ou portáteis, não dispensada a caracterização da efetiva necessidade, se presentes outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite. Parágrafo 8º-A. Os ocupantes dos cargos de que tratam os incisos 1, 2, 5 e 6 do caput do artigo 6º da Lei 10.826, os membros da magistratura, do Ministério Público e os integrantes das polícias penais federal, estadual ou distrital e os agentes e guardas prisionais, além do limite estabelecido no parágrafo 8º, poderão adquirir até 2 armas de fogo de uso restrito, de porte ou portáteis, de funcionamento semiautomático ou de repetição. Parágrafo 9º revogado. Parágrafo 10. Os requisitos de que tratam os incisos 5, 6 e 7 do caput serão comprovados periodicamente a cada 10 anos, junto à Polícia Federal, para fins de renovação do certificado de registro. Parágrafo 11. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal e os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido ou restrito ou renovarem o respectivo certificado de registro, ficam dispensados do cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do caput. Parágrafo 12. Os integrantes das entidades de que tratam os incisos 1, 2, 3, 5, 6,
7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 ficam dispensados do cumprimento do requisito de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 13. Os profissionais de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 e os atiradores desportivos com certificado de registro de arma de fogo válido que possuam armas apostiladas no acervo de atirador, que estejam credenciados junto à Polícia Federal como instrutores de armamento e tiro, poderão utilizar as suas armas registradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, para aplicar os testes de tiro para fornecimento do comprovante de capacidade técnica. Parágrafo 14. O cumprimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao porte e aquisição de armas de fogo dos servidores de que tratam os incisos 10 e 11 do caput do artigo 6º da Lei 10.826, dos membros da magistratura e do Ministério Público, poderá ser atestado por declaração da própria instituição, na forma estabelecida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, pelo Conselho Nacional da Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, adotados os parâmetros técnicos estabelecidos pela Polícia Federal. Artigo 4º. O certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no SINARME, tem validade no território nacional e autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda de seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considera-se: inciso 1. Interior da residência ou dependências desta, toda a extensão da área particular do imóvel, edificada ou não, em que resida o titular do registro, inclusive quando se tratar de imóvel rural. Inciso 2. Interior do local de trabalho. Toda a extensão da área particular do imóvel, edificada ou não, em que esteja instalada a pessoa jurídica registrada como sua sede ou filial. Inciso 3. Titular do estabelecimento ou da empresa, aquele assim definido no contrato social. E, inciso 4, responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, aquele designado em contrato individual de trabalho com poderes de gerência. Parágrafo 2º. O cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 3º deverá ser comprovado periodicamente a cada 10 anos junto à Polícia Federal para fins de renovação do certificado de registro de arma de fogo. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos integrantes dos órgãos, das instituições e das corporações de que tratam o inciso 1 ao inciso 7 do caput do artigo 6º da Lei 10.826. Parágrafo 4º. O registro não será renovado somente se comprovada uma das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 3º, sem prejuízo do recolhimento das taxas devidas. Parágrafo 5º. O proprietário de arma de fogo de que trata este artigo, na hipótese de mudança de domicílio ou de outra situação que implique o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para armas de fogo cadastradas no SINARME, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Parágrafo 6º. A guia de trânsito a que se refere o parágrafo 5º autoriza tão somente o transporte da arma de fogo devidamente desmuniciada e acondicionada para o percurso nela autorizado. Parágrafo 7º. Os certificados de registro de arma de fogo das armas de fogo de propriedade dos órgãos a que se referem os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 possuem prazo de validade indeterminado.
Parágrafo 8º. As armas de fogo particulares e as institucionais não brazonadas deverão ser conduzidas com o seu respectivo certificado de registro de arma de fogo ou com o termo de cautela decorrente de autorização judicial para uso. Artigo 5º. A transferência de propriedade de arma de fogo entre particulares, por quaisquer das formas em direito admitidas, será autorizada sempre que o adquirente cumprir os requisitos legais previstos para a aquisição. Parágrafo 1º. A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação de que é intenção do proprietário aliená-la a terceiro, vedado ao Comando do Exército e à Polícia Federal exigir o cumprimento de qualquer outro requisito ou formalidade por parte do alienante ou do adquirente, para efetivar a autorização a que se refere o caput, para fins de cadastro e registro da arma de fogo no SINARME. Parágrafo 2º. A entrega da arma de fogo pelo alienante ao adquirente só poderá ser efetivada após a devida autorização da Polícia Federal ou do Comando do Exército, conforme o caso. Parágrafo 3º. Na hipótese de transferência de arma de fogo entre sistemas de controle e, enquanto os dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, e o do SINARME não estiverem compartilhados, a Polícia Federal ou o Comando do Exército, conforme o caso, expedirá autorização de transferência para permitir que a arma de fogo seja transferida para outro sistema. Artigo 6º. O proprietário de arma de fogo fica obrigado a comunicar imediatamente à Polícia Judiciária e ao SINARME o extravio, o furto, o roubo e a recuperação de arma de fogo ou do certificado de registro de arma de fogo. Parágrafo 1º. A Polícia Judiciária remeterá, no prazo de 48 horas, contado da data de recebimento da comunicação, as informações coletadas à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de cadastro no SINARME. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput, o proprietário deverá, ainda, comunicar o ocorrido à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, e encaminhar cópia do boletim de ocorrência. Artigo 7º. Serão cassadas as autorizações de posse de arma de fogo do titular que esteja respondendo a inquérito ou a processo criminal por crime doloso. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que trata o caput, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, mediante indenização, na forma prevista no artigo 48 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, ou providenciará a sua transferência para terceiro, no prazo de 60 dias, contado da data de ciência do indiciamento ou do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Parágrafo 2º. A cassação a que se refere o caput será determinada a partir do indiciamento do investigado no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz. Parágrafo 3º. A autorização de posse de arma de fogo não será cancelada na hipótese de o proprietário de arma de fogo estar respondendo a inquérito ou ação penal em razão da utilização da arma em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, exceto nas hipóteses em que o juiz, convencido da necessidade da medida, justificadamente determinar. Parágrafo 4º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º, a arma será apreendida quando for necessário periciá-la e será restituída ao proprietário após a realização da perícia, mediante assinatura de termo de compromisso e responsabilidade, pelo qual se comprometerá a apresentar a arma de fogo perante a autoridade competente, sempre que assim for determinado. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado. Parágrafo 6º. A apreensão da arma de fogo é de responsabilidade da Polícia Judiciária competente para a investigação do crime que motivou a cassação. Artigo 8º.
Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o artigo 3º para a renovação do certificado de registro de arma de fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal mediante indenização, na forma prevista no artigo 48 do Decreto 9.847 de 2019, ou providenciará a sua transferência no prazo de 60 dias para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de junho de 2019. Obrigado por nos assistir ou nos ouvir. Eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado de alguma maneira. Curta e compartilhe o vídeo à vontade. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você nos assiste, além das suas críticas e também as suas sugestões para os próximos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Eu te desejo sucesso e prosperidade na vida. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.